Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero e eu tenho certeza que essa mensagem vai encontrá-los bem. Eu quero estar gravando uma série de áudios e todos esses áudios são frutos da minha caminhada com Cristo, né? Da minha caminhada de intimidade com Cristo. Que tem sido maravilhosa, Meu nome é Gessé Simeão, eu tenho 37 anos, eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos em setembro. Sou de São Paulo, capital. E hoje é dia 25 de março de 2026, às 9h14 da manhã, exatamente. 25 de março, e tem uma rua aqui muito conhecida na capital aqui de São Paulo, que se chama 25 de março. E eu preciso, depois que terminar esse áudio, eu entender o porquê que a rua se chama 25 de março. Porque eu não sei qual é a relação com a data. Eu não sei, ó, isso veio na minha mente, né? Eu preciso pesquisar sobre isso. A nossa caminhada com Jesus, né? A nossa caminhada com Jesus é maravilhosa. Maravilhosa. E eu tava pensando esses dias, né? Eu conheço muitas pessoas e essas pessoas falam assim pra mim: Gessé, Deus me visitou. Aí eu, que legal, né? Tipo, Jesus te visitou. Nossa, foi maravilhoso. E isso e aquilo. Nossa, isso é muito bom. Você ouvir aquela pessoa, Deus me visitou, isso é muito legal. Só que eu percebo que essas pessoas que diziam que Jesus a visitou, essas pessoas passavam uma semana, passavam 2, 3 semanas, um mês, quando você ia conversar com ela de novo lá. Sei lá, problemas, muita coisa, sem dinheiro, e isso e aquilo, tô desanimado, trabalhando muito, tô isso e aquilo. Aí eu ficava pensando, nossa, será que essa visitação de Deus foi tão... do que fruto que gerou essa visitação de Deus? Aí eu parei para analisar, né? Parei para pensar. E a Bíblia nos convida a pensar mesmo, né? Nós temos que meditar na palavra, né? De dia e de noite. Meditar é você entrar, ler a Bíblia, entender, ler uma passagem, entendeu aquela passagem, você se coloca dentro daquela passagem. Você imagina, se olha na ótica de todos os envolvidos ali. Presta atenção nas vírgulas, nos tios, na entonação da voz, no que Jesus... Se você não entendeu alguma coisa no Evangelho, nas Escrituras, no modo geral, você vai pesquisar. Hoje nós temos várias ferramentas de inteligência artificial que ajuda também no estudo bíblico, né? Só que assim, eu vou dar uma dica para vocês. Uma dica agora, já vou começar, as dicas. Eu uso inteligência artificial quando eu vou estudar a palavra. Por quê? Porque ela traz algumas referências do grego, ela verifica nos originais do grego. Então você não precisa ser um bacharel em grego para você ler toda a palavra de ponta a ponta. Acho que em alguns pontos que você tiver dúvida, você pesquisa no original e a inteligência artificial ela vai te ajudar muito. É uma ferramenta muito boa. Então as ferramentas que estão aí, vamos usá-las para o Evangelho, para o nosso crescimento espiritual. Mas o que eu faço? Eu leio, se eu não entendi alguma parte, eu peço que o Espírito Santo me explique, e eu vou ali meditando, me colocando em todas aquelas situações. Aí o que eu faço? Eu entendi. Nossa, que legal. Aí eu vou lá na alguma inteligência artificial que você está mais familiarizado, você coloca o versículo e escreve tudo o que você entendeu. O resultado que ela te dá, ela vai acrescentar sobre o que você entendeu. E depois ela vai acrescentar mais alguns pontos. Aí você pega o seu ponto de vista com o ponto de vista que foi gerado na inteligência artificial e você pega aquilo, todas aquelas informações, e você medita naquilo. Porque quando você medita, a palavra nós temos que meditar nela de dia e de noite. Porque isso vai gravando no nosso coração. Você cria aquela história, você vive aquela história, e isso aquilo grava no seu coração de uma maneira que ela não sai mais. Ela não sai mais. E isso é maravilhoso.
né? Estudem a palavra de Deus, nós temos tantas ferramentas hoje em dia, né? Então, se disponha, se disponha. Então, essa visitação, o que seria essa visitação, né? Aí agora vamos imaginar, né? A Bíblia fala, olhai, olhai como os lírios cresceram nos campos, né? Se a gente for no... eu te desafio. Vai num campo onde estão semeando lírio. Senta lá, espera o semeador colocar a semente e você fica olhando. Vamos ver se você vai conseguir ver o lírio crescer. Você não vai. Certeza que você não vai. Você vai ficar lá dia e noite, vai chover e tudo. Capaz de você ver uma mudinha crescer e você falar, não, sempre foi assim. Mas você viu a semente. Você não vai conseguir ver o lírio crescer. Então a Bíblia nos convida a imaginar, viajar, cara. Viaja. Viaja na palavra ali. Então, essa visitação, o que seria uma visita? A visita é alguém que está longe, que você não tem intimidade, muita, e ela fala que vai vir na sua casa. Aí quando ela fala que vai vir na sua casa, aí você, meu Deus, vamos preparar uma comida diferente, o melhor que a gente sabe fazer. Olha como é controverso. A gente faz a melhor comida, dá o nosso melhor ali. Só que por um outro lado, você fala, tem aquela sujeira lá na sala, aquela mancha que fica lá que nunca sai. A gente coloca já um tapete por cima. Não é varrer o tapete, não é varrer a sujeira para debaixo do tapete, é jogar o tapete por cima da sujeira. Ao contrário. Aí tem aquela outra sujeira que você empurra para debaixo do outro tapete. Aí você vai, limpa a casa toda, coloca a sua melhor roupa e espera a visita vir. A visita vem, entra na sua casa, come do bom e do melhor, olha, fala, nossa, que legal, essa casa é bonita, sua casa é limpa, é cheirosa, o banheiro está limpinho, comida boa. Então aquela visita ela sai com a impressão de que está tudo bem. Não precisa, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Agora vamos imaginar Jesus chegando. Jesus chega como visita. É Jesus, cara. Jesus, pensa nisso. Jesus chegou como visita. Aí você vem. Ah, meu Deus, Jesus chegou. Aí Jesus vai, te abraça. Oh, meu filho amado, querido. Né? E você vai lá, ele senta com você na mesa. E vocês comem junto, conversam juntos. Você leva ele só nas partes melhores da casa. Você não vai levar ele naquele porão que está lá escondido, que está toda a sujeira guardada. Aquele tapete que está a mancha embaixo, você não vai levantar o tapete para ele olhar. Você vai levar eles nos melhores lugares da casa, nos melhores pontos de vista. Aí Jesus vai sentar na mesa com você e você vai falar, Jesus, eu anseio que o dia que você vai vir nas nuvens, em glória, com os cavalos e as trombetas e tudo aquilo. Aí Jesus vai falar para você, e eu espero o dia que você vai se levantar, se posicionar como um servo de Deus e vai tomar posse, né, de tudo que já foi preparado nas regiões celestiais e vai levantar como um servo de Deus para essa nação, né? Acho que seria isso que Jesus falaria para nós, né, em uma conversa. Então, aí Jesus vai embora. Quando ele sai pelo portão, você volta, meu Deus, Jesus veio aqui, ai que legal, que alegria. Nossa, minha casa agora eu sinto o cheiro dele aqui, né? E aí chega no outro dia e você levanta o tapete, aquela sujeira que estava lá ainda fica, a sujeira que estava embaixo do tapete ela sai de novo. Tudo que estava escondido lá no porão você tira para fora de novo, você coloca aquele seu pijaminha velho e fica dentro da sua casa lá e tá tudo bem. Aí passa uma semana, você ainda tá lá, aquele combustível que o Senhor colocou no seu coração tá queimando, até que chega um dia. Geralmente essas pessoas que falam para mim, Jesus me visitou, você, amém, glória a Deus, que bom, fico feliz, né? Mas aí vai um mês depois conversar com essa pessoa, já foi embora, Jesus visitou e foi embora. A pessoa está triste, toda a ansiedade já voltou, todo o medo já voltou. A pessoa já está lá na frente da televisão assistindo aqueles jornais sensacionalistas, vendo, é guerra, estão matando um monte de mulher,
Então, não que nós não devemos nos importar com isso. Só que quando Jesus falou, naquela passagem do centurião, fala com o centurião e depois em seguida um homem fala, os discípulos falam que queriam sepultar o pai, um dos discípulos fala que queria sepultar o pai, aí Jesus fala que os mortos que sepultem os seus próprios mortos, né? Então, nossa, meu Deus, que chocante, Jesus, como você é insensível. É mais ou menos isso que eu estou dizendo agora, né? Não que eu não me compadeço disso. Isso é muito triste. Mas a terra foi entregue aos filhos dos homens. A terra foi entregue aos filhos dos homens. Não duvide do que pode acontecer. Enquanto você não se levantar como um servo de Deus, Jesus já preparou tudo, as ferramentas, as armas, deu a condição financeira, tudo para você se levantar como um servo de Deus nessa nação e fazer tudo. Ao invés de você ir e mudar, transformar a vida dessas pessoas, você está sendo alimentado por isso que alimenta o seu coração, que te traz medo e que te impede de sair de dentro de casa. Olha que intrigante isso, né? Que intrigante, muito intrigante isso. Cuidado com o que... Nós temos que tomar cuidado com o que nós nos alimentamos no nosso coração. E nosso coração, ele é alimentado pelos nossos sentidos, nossas emoções, tudo que nós escutamos, que nós vemos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, Jesus visitou, passou um período, a pessoa já está ansiosa, nervosa, não tem mais nenhum pingo de fé ali. Então, Jesus saiu e olha que interessante, Jesus saiu e revelou quem a pessoa é, de verdade. Interessante isso, né? Jesus saiu, visitou, depois que ele saiu, a pessoa se revelou quem ela era de verdade mesmo. Então, esse áudio é um convite a nós não vivermos de visitação. Visitação é misericórdia, misericórdia de Deus. Que essa visitação te faça entender que você precisa fazer o seguinte: abra o portão da sua casa nesse dia, você está de pijama, a sujeira está lá, a bagunça está lá. Você, com humildade no seu coração, fala: Jesus, entra, pode entrar. Ó, essa é a minha situação, essa é a minha casa. Jesus vai te abraçar, vai falar: meu lindo, como diz. Vai falar: meu lindo, era isso que eu estava esperando. Jesus não vai falar isso para você, mas, cara, que bom, aí encheu o coração dele de alegria, vamos mudar isso. Aí Jesus vai te ajudar no seu dia a dia. No outro dia Jesus está lá te acordando de novo. Vamos, já temos muita coisa para fazer. E você vai vivendo aquela vida de relacionamento diário. Porque você colocou sinceridade no seu coração. Jesus, vem, é assim, é isso. Essa é a verdade. E Jesus está esperando, ansioso para... Não sei se eu posso usar essa palavra ansioso e relacionar com Cristo, mas usando só como uma figura de linguagem, mas Jesus quer isso, quer relacionamento conosco. O relacionamento muda, o relacionamento muda. O relacionamento muda, aquele dia a dia. Esse relacionamento vai criando intimidade. E nos relacionamentos nós conseguimos ver que tem dia que você tá lá do lado da pessoa e tá tudo bem, tá tudo normal. A pessoa tá lá na dela, você tá na sua. Aí tem um momento mais de intimidade, tem um momento que vocês saem juntos, tem um momento de mais alegria, tem um momento que você tá ali mais calmo, tem um momento de tensão. Tem todos esses momentos, mas você tem que entender que em todos os momentos Cristo vai estar junto com você. Em todos os momentos. Então não tem o que temer. Não tem, né? É maravilhoso isso, o relacionamento, né? Então eu convido vocês ao relacionamento com Jesus, o relacionamento. Nessa trajetória de relacionamento com Cristo, eu percebi algo. Eu orava errado. Eu escutei um missionário que eu respeito muito ele, nas coisas que ele diz. O nome dele é Reinhard Hitler. Pesquisem aí, ele tem conteúdo no Spotify, no YouTube Music, no
na própria plataforma do YouTube também. Então, ele levantou um dado muito interessante. Ele é um missionário austríaco que veio para o Brasil e ele já implantou mais de 100 orfanatos na região acho que é nordeste do Brasil. E o que ele levantou um dado interessante. Ele já viajou 70 países pregando o evangelho. E quando ele levantou um dado com a equipe dele de que eles chegaram em mais ou menos num dado de que 95% das pessoas não sabiam orar. Aí a gente fica pensando, mas da onde que esse homem tirou essa informação? Assim, como ele tem certeza que as pessoas não sabiam orar? Aí que é a parte interessante. Aí tem muitas pessoas que falam, mas isso não é bíblico, então eu não vou me apegar a isso. Não, tudo bem, não é bíblico, mas vamos fazer um raciocínio. 95% das pessoas no mundo, né, no Brasil, desses 70 países, não sabiam orar. 5% das pessoas tinham as orações atendidas. Então eu te convido a fazer um exercício agora aí na sua mente. Não precisa pensar em todas as orações que você fez na sua vida. Pega as últimas 10 orações. Vamos trazer a memória assim curto prazo. Dessas 10 orações últimas que vocês fizeram, quantas foram atendidas? Se você for bem sincero, você vai ver, e eu já sei a resposta. Mas analisa você. Quantas das suas orações foram respondidas? Eu chuto ali que se uma, pela misericórdia ainda, né? Então, realmente, quando eu fiz essa análise no meu coração, que minhas orações não eram atendidas, eu pensei, por que minhas orações não são atendidas? Não é porque, assim, ó, é muito interessante isso. A nossa oração não é atendida porque nós não oramos, não é que nós não oramos na direção certa. A nossa oração ela não vai na direção certa. A nossa oração precisa ter fé. A fé é a moeda de troca no céu. A fé é o que faz mover a mão de Deus de acordo com o propósito dele. Então nós temos que entender qual é o propósito do Senhor. Depois que nós entendemos, um versículo que enche meu coração de alegria é Efésios 1:3. Eu sempre repito esse versículo, que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Então nos abençoou com todas as bênçãos. Então, se Ele nos abençoou com todas as bênçãos, por que eu preciso ficar pedindo? Então aí a oração sua já muda. Por que eu tenho que ficar pedindo? Eu não vou pedir, né? Estão me ligando aqui. Eu falei, não vou pedir. A nossa oração precisa ser uma oração de agradecimento, de gratidão e fé. A fé vai nos fazer entender que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos e nós vamos tomar posse disso e nós vamos começar a agradecer a Deus porque Ele nos abençoou, está no futuro, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Então nós oramos uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão. E essa oração de gratidão, ela transcende tudo. Nós temos que entender uma coisa, o nosso Deus é um Deus de solução, Ele não é um Deus de problema. Então se você tem um problema, foca além desse problema, foca na solução, que é Cristo, que está além do seu problema. Quando você fazer isso e começar a entender que na obra consumada da cruz, Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos, já levou sobre Ele todas as dores, as nossas doenças, Ele provê, Ele protege, né? Tudo isso foi gerado na cruz. Você percebe que quando você foca naquele problema, a sua oração é em torno do problema. É intrigante isso. Eu falo por uma experiência, vou contar uma experiência própria. Eu tinha um problema durante muitos anos, muitos anos, e eu orava em direção a esse problema. Eu orava, Senhor, me limpa, me purifica, me limpa, me limpa. Nunca aconteceu isso. Durante anos eu orei por uma causa que Jesus não atendeu.
Só que a partir do momento que minha fé transcendeu isso, através da palavra de Deus, e que eu já vi que eu era curado em Cristo, que eu era abençoado, que eu era próspero, e eu comecei a agradecer a Deus por isso, cara, é como se eu tivesse subido além do problema e tivesse pisado em cima dele, assim, ó. E isso foi embora, eu nem percebi que foi embora. Quando acabou, foi. Esse problema foi embora assim, desse jeito, tão simples assim. A oração, ela é uma prática de muito prazer em fazer. Se nós fizermos uma oração religiosa, esse bater e bater e dá-te-vos-á, que é um versículo que nós interpretamos errado, Jesus nos ensina a não usar vãs repetições, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a oração, e eu cheguei até a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. E quando você lê a oração do Pai Nosso, aí no final está escrito que os discípulos ficaram maravilhados. Aí eu parei, pensei assim, falei assim, ó, pensei, por que os discípulos ficaram maravilhados e eu não fiquei maravilhado? Por que eu não estou maravilhado com isso? Pensem em vocês, pega a sua Bíblia, ora a oração do Pai Nosso, lê a oração e vê se você vai ficar maravilhado. Presta atenção nos pontos de tudo, vê se você vai ficar maravilhado. Sabe o que acontece? A gente lê a Bíblia de uma maneira tão corrida e a gente acha assim, aí os discípulos ficaram maravilhados. Tudo bem, resolveu, entendi. Não entendeu. Que Jesus possa trazer essa inconformidade. Assim, eu ia falar uma palavra que nem existe. Que essa que nos faça ficar inconformados. Eu acho que ficou melhor agora. Que nos faça ficar inconformados com a palavra de Deus. É delicado dizer isso, hein? Uma pessoa religiosa vai falar, não fique inconformado com a palavra. A pessoa vai falar, misericórdia, é uma heresia isso. Não se conforme só em ler e falar, tá tudo bem, eles ficaram maravilhados, que legal, mas você ficou maravilhado? Você não ficou. Eu não fiquei. Você também não vai ficar, eu acredito que não. Se você ficou maravilhado, amém. Amém. Se você entendeu, amém. Glória a Deus. Mas se você não ficou, tenta entender por que você não ficou maravilhado. E eu fiquei, Senhor, eu não fiquei maravilhado. E aí agora? Né? Aí eu comecei a pesquisar. E eu vi um vídeo esses dias de um tradutor bíblico, um homem muito sábio, e ele era um tradutor bíblico, e ele estava falando que em todas as traduções da Bíblia no português, a oração do Pai Nosso estava errada. Aí eu falei, não pode ser isso. Deus não permitiu isso. Que a nossa Bíblia tivesse errada. Não é que está errada, é que para ter concordância no texto, do grego para o português é muito difícil. Então, entendam a informação, é só na oração do Pai Nosso, não é na Bíblia na sua totalidade. Para ter concordância na oração do Pai Nosso, na parte que fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eles colocaram o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eles não colocaram o que seria a tradução no grego, porque não iria ter concordância na oração toda. Então eu falei assim, então o que seria, o que iria entrar na oração no lugar do pão nosso de cada dia nos dai hoje? E na minha pesquisa, eu olhando ali, aí veio o choque. O que estava escrito? Que no lugar o pão de cada dia nos dai hoje seria o pão do amanhã dado hoje. E ainda seria assim, que Jesus estava falando assim, obrigado, ele estava agradecendo pelo pão do amanhã dado hoje. Nossa, quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus do céu. Falei, agora eu entendo por que os discípulos ficaram maravilhados. Ficaram maravilhados, assim, porque, olha, um exemplo, presta atenção, eu peguei só essa parte. Imagina a oração inteira.
Imagina a oração inteira. Só essa parte eu já fiquei maravilhado. Isso mudou minha maneira de olhar, não só a oração do Pai Nosso, mas a minha oração no modo geral. Por quê? Quando você lê o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso, você imagina o pão, a comida, o alimento, dá uma sensação de necessidade. O pão nosso de cada dia, ele é diário, é como se todos os dias eu necessitasse dele, que eu tivesse que pedir ele todos os dias. Né? Nos dai hoje, o agora, o presente. Quando nós pensamos no pão do amanhã, você agradecendo, obrigado pelo pão do amanhã dado hoje, Jesus traz uma referência ao povo no deserto. O maná caía do céu 7 dias na semana para prover o alimento ali para eles, para o povo que estava no deserto. Só que no 7º dia o pão não caía do céu, então o pão caía no 6º dia. Então quando o pão não, né, o maná caía do céu no 6º dia. Então quando o maná caía do céu no 6º dia, ele caía no 6º dia o do 7º dia junto. Então quando eles oravam no 6º dia, eles agradeciam pelo pão do amanhã dado hoje. Olha que interessante. Olha que interessante. E Jesus, quando ele ora isso no Pai Nosso, ele agradece, obrigado pelo pão do amanhã, pelo Cristo do amanhã dado hoje. Quando eu li isso, eu falei, não pode ser. O meu coração, quando recebeu essa informação, ele mudou completamente. Mudou completamente. Quando eu escutei essa frase, obrigado pelo pão do amanhã dado hoje, eu entendi porque os discípulos ficaram maravilhados. Porque talvez eles não estavam entendendo como ele está agradecendo algo que está no futuro. Como ele está agradecendo algo que está no futuro. Então, o que eu anteriormente que eu disse? Para a gente transcender, uma fé que transcende, né? Orar pelo pão do amanhã, né? Pelo pão do amanhã, pelo que já está preparado. Então você já vê que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, você toma posse, você começa a agradecer por um Deus que já abençoou, por um Deus que está lá e já só está esperando você tomar posse daquilo. Então quando a sua oração mudar, você vai perceber que sua oração vai começar a ser respondida. Quando as suas orações começarem a ser respondidas, você vai ficar maravilhado com o poder de Deus. Você vai ficar maravilhado com o poder de Deus. Então, esse meu primeiro áudio é um convite à oração. Um convite à oração. Eu não posso afirmar que a oração verdadeira, mas a oração que através da fé, através da gratidão, move a mão de Deus para o propósito dele na sua vida. Esses dias ontem eu vi um Reels no Instagram, uma história muito interessante. Uma mulher conta a história de um piloto de avião que caiu na selva, e ele caiu e ele ficava orando a Deus para que parasse de chover, para que ele conseguisse fazer uma fogueira, para que ele conseguisse se achar, se localizar, achar um lugar para ele se abrigar. E ele pedia para Deus, para de chover, e todo dia chovendo, dias e dias chovendo, e ele ficou, parece que uns 30 dias naquela selva, e ele ficou, Senhor, Deus, para de chover, com que pare de chover. A nossa oração, quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que nós somos abençoados com todas as bênçãos, naquela situação você fala, Senhor, obrigado. Eu sei que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que eu estou aqui à sua disposição. Eu descanso meu coração em Ti. O Salmo 131 é muito lindo. Davi fala, eu me sinto como um bebê desmamado no colo da mãe. Aquele bebê que está desmamado no colo da mãe, ele não está nem sequer pensando na provisão. Ele está só sentindo aquilo. Ele está no colo ali da mãe e ele está... A criança não consegue nem formular um raciocínio na sua mente, mas ela está sentindo aquilo.
ela está sentindo o calor da mãe, ela está sentindo o bater do coração da mãe, ela está sentindo que a provisão que ela teve, aquela veio da mãe, e ela está sentindo, ela não está nem pensando, ela está sentindo que aquilo não vai faltar. Olha isso, olha que lindo, que maravilhoso. E esse homem que ficou lá na selva, ele orando, Jesus, faz com que Deus faz com que para a chuva, para a chuva, para a chuva. Depois de 30 e poucos dias, ele encontrou homens colhendo castanha. E ele encontrou aqueles homens, abraçaram eles e contou a história. Nossa, estava pedindo para Deus que parasse de chover para que eu conseguisse me abrigar, fazer uma fogueira. Aí os homens que estavam colhendo castanhas, eles falaram: nós só viemos para essa região porque choveu muito. Então, deu muita castanha, então nós viemos para cá porque deu muito fruto, então nós viemos fazer essa colheita. E eles encontraram aquele homem perdido na selva. É muito maravilhoso isso, meu Deus do céu, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Eu vou terminar aqui, gente. Um beijo para vocês, um abraço e até mais.